Som. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 4, apenas o verso 7. Eu vou ler apenas um versículo, na verdade, deveríamos ler todo do verso 1 ao verso 30, mas por uma questão que do verso 1 até o verso 30 é muito longo, eu vou ler apenas o versículo 7 com os irmãos e pensar com os irmãos sobre os versos 1 ao 30. Então, João, capítulo 4, verso 7. Amém aí, queridos? Diz assim: nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos ler todos juntos esse versículo, vamos lá? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Querido, eu não sei se você já teve a experiência de ler os evangelhos todos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois de muito tempo lendo a Bíblia, estou tendo uma satisfação em reler os evangelhos de uma perspectiva diametralmente oposta à que eu sempre li. Eu sempre li os evangelhos e avaliei os evangelhos sempre a partir da perspectiva do ser humano, do homem, dos doentes, dos ansiosos, dos tristes, dos abatidos, dos derrotados, dos esquecidos da sociedade para com Jesus. Mas eu, como estou relendo os evangelhos, nesse mês de maio e de junho, Deus tem me chamado a atenção para uma perspectiva diferente. A perspectiva de Jesus para com o ser humano. E eu confesso aos irmãos que eu estou encantado, que eu estou maravilhado quando estou lendo os evangelhos e olhando a maneira como Jesus dialogou, como Jesus interagiu, como Jesus tratou as pessoas e os problemas das pessoas nos evangelhos. E isso é tão interessante porque isso tem me deixado maravilhado com a pessoa de Jesus ao ler os evangelhos. E eu fico fascinado porque Jesus nunca se furtou a ajudar, a estender a mão, a abençoar aqueles que o procuraram. Mas mais interessante do que isso é saber de que Jesus foi a pessoa mais maravilhosa que pisou nessa terra. Você pode ler pelos evangelhos e chegar à conclusão pelo nosso mundo. Se você olhar o contexto do nosso mundo, você vai ver que o nosso mundo não anda dos melhores. É ou não é verdade, irmãos? Parece que a loucura, a insanidade, a tolice, a vulgaridade, tomou conta do mundo. E basta você olhar um pouquinho para a internet, você vai discernir e você vai perceber isso. E quando a gente começa a ler o Evangelho de Mateus, você começa a perceber que Jesus vem ao mundo num momento, num contexto, guardadas as devidas proporções, semelhantes ao nosso. Isso porque naquele tempo, quando Jesus nasce, naquela época, o povo judeu estava sob o senhorio e sob a ditadura do Império Romano, que era muito pior do que qualquer ditadura que você possa conhecer hoje em dia. Parece que não é assim, mas é assim de fato. E Jesus nasce num contexto de pobreza. A maioria da população era pobre, a maioria da população era analfabeta ou semi-analfabeta, a maioria da população estava ocultada da religião dos fariseus, que era a principal seita da época. A maioria das pessoas não tinham condições de tratar dos seus problemas. Uma vez que tivesse qualquer tipo de enfermidade, por mais simples que seja, não havia cura. Um exemplo disso é que Jesus está caminhando com os discípulos e
vai à casa de Pedro, provavelmente para alimentar-se, pernoitar na casa de Pedro. E quando chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está ardendo em febre. E a Bíblia diz que Jesus toca na sogra de Pedro e ela é curada instantaneamente da febre e passa a servi-los. Ou seja, uma simples febre não tinha cura. E nesse processo da caminhada de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai percebendo que Jesus tem uma missão. Missão é propósito, missão é objetivo, missão é alvo, missão é meta. Missão é algo que se quer alcançar e chegar. E você, lendo os evangelhos, você vai ler o resumo da vida de Jesus num versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Alguém sabe de cor? E sem colocar na tela? Já colocou, mas não tem problema não, Lucas, Daniel, não tem problema. Pode colocar aí fazendo um favor, meu querido. Vamos ler esse texto todos juntos, vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para você, só para te explicar, Filho do Homem é expressão nos evangelhos que revela a sua natureza humana. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, Filho do Homem, uma expressão que aparece no livro de Ezequiel e que Jesus toma para si, revelando a sua completa humanidade, porém sem pecado. Ou seja, a missão de Jesus, em todo o tempo que ele viveu entre nós, nos 3 anos caminhando com o discípulo, indo de norte a sul, de leste a oeste, pregando aos judeus, pregando aos estrangeiros, era trazer a salvação aos perdidos. E um dos textos mais tremendos para o meu coração, nesse sentido, é o texto do Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao 30, o qual nós lemos apenas o verso 7, que Jesus está caminhando e no calor do dia, 3 horas da tarde, ele se assenta junto ao poço de Jacó, porque ele estava cansado. Jesus se cansava, Jesus chorou, Jesus teve sono, Jesus teve fome, porque ele era 100% humano. E ali quem que aparece? Aparece uma mulher para tirar água. É interessante que na cultura judaica, o serviço pesado ficava na mão das mulheres e não na mão dos homens. Em algumas tribos africanas, por exemplo, as mulheres é que fazem o trabalho pesado e os homens fazem o serviço leve. E essa mulher então vai tirar água no poço, que é um serviço pesado, descer o balde, puxar o balde, colocar o balde nas costas, levar para casa para ter água para lavar, para limpar, para cozinhar, e talvez ela fizesse isso várias vezes no dia. E Jesus ali assentado, cansado, exausto, sedento, enquanto os discípulos foram à cidade de Sicar, arrumaram alguma coisa para comer, Jesus começa a conversar com essa mulher. E o objetivo desse Jesus foi evangelizar a mulher samaritana. E a partir desse texto, então, eu queria falar com os irmãos sobre o tema da nossa noite hoje. A nossa missão é evangelizar. Vamos lá? A nossa missão é evangelizar. Eu preciso definir primeiro aqui rapidamente o que é evangelizar, evangelismo, evangelização. Isso tudo significa apenas uma coisa: anunciar a boa nova. E não há nada melhor do que uma boa nova. Vamos substituir a palavra, vamos contextualizá-la. Vamos substituir a palavra boa nova por boa notícia. Você sabe o que é uma boa notícia? Sim ou não? Quem é do tempo do telefone? Aqui. Lembra do telefone fixo? Lembra disso? Do orelhão? Né? Quem tinha telefone fixo e queria arrumar emprego, ia à empresa e deixava um currículo com o número de telefone, ou o senhor do vizinho. Quem lembra disso? Sim ou não? Lembra disso? Alguns vão se lembrar. E a gente ficava na expectativa que o telefone o quê? Tocasse. Quem sabe o telefone vai tocar e eu estou sendo contratado para aquele emprego, naquela empresa que eu enviei o currículo.
Então, uma boa notícia, a boa nova, essa boa notícia. E qual que é a boa notícia? Que Jesus, Deus o Pai, enviou o Filho unigênito dele, Deus o Filho Jesus Cristo, para vir ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus. E Jesus nunca se desviou dela. Quando parte do povo judeu tentou fazer de Jesus rei, ele fugiu. Porque o seu reinado está acima de tudo e acima de todos. E ele não queria ser rei de um povo. Ele é rei de todo o universo. Era diminuí-lo nesse sentido. Então, Jesus vai evangelizar a mulher samaritana. E a nossa missão é evangelizar. Mas o que a gente aprende com Jesus e a mulher samaritana? Então, eu quero destacar 3 pontos com os amados irmãos rapidamente. Primeira delas, evangelize através de relacionamentos pessoais. Evangelize através de relacionamentos pessoais. O que isso significa? É que quem quer levar a salvação aos outros precisa gostar de gente. Quem não gosta de gente não evangeliza. Porque evangelizar é dialogar, é falar, é conversar, é trocar ideia, é papear, é prosear, é passar um tempo, o quê? Juntos, conversando. Quem não gosta de gente não consegue evangelizar. Porque você tem que estar ao lado do outro, você precisa falar. E Jesus começa a conversar com essa mulher. E essa mulher fica assustada, diz o verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Para evangelizar eu preciso relacionar-me pessoalmente com as pessoas. E para isso, 3 atitudes são necessárias. A primeira delas, eu preciso remover todo o preconceito do meu coração. Não é verdade? Vamos falar a verdade, irmãos? A gente às vezes tem preconceito com algumas pessoas. Tem ou não tem? Hã? Você acha que a gente não tem? Você acha que se você encontrar no meio da rua alguém com tornozeleira eletrônica, você não vai ter preconceito? Por que a tornozeleira eletrônica? Porque foi preso, está incondicional. Sim ou não? Dependendo do lugar onde a pessoa mora, do bairro onde a pessoa mora, a gente corre o risco de ter o quê? Preconceito. Lá em Belo Horizonte, o preconceito é com aqueles que moram na periferia. São chamados de favelados, né? Se a pessoa é pobre, se a pessoa é inculta, se a pessoa mora em determinados bairros, não, aquele bairro lá é barra, o quê? Pesado, aquele bairro é uma boca de fumo, aquele bairro é violento. Preconceito, não apenas com relação ao bairro, à cidade, ao país, com relação até a questão da moralidade da pessoa. Se a pessoa não estiver vivendo uma vida moral, como nós gostaríamos que todo ser humano vivesse, a gente já fica ressabiado, a gente já fica meio que escondido, a gente já fica distante, porque em geral, inconscientemente ou conscientemente falando, nós temos algum preconceito com alguém. Nós temos preconceito com algumas pessoas, particularmente nós pastores. As pessoas têm muito preconceito contra nós, aproveitando aqui a palavra do presbítero Jonas, porque as pessoas acham que todo pastor é ladrão, que todo pastor é rico, que todo pastor vive uma vida de luxúria, uma vida nababesca, que tem carros chiques, que moram em mansões e que viajam para o exterior várias vezes por ano e tem dinheiro acumulado sobrando. Esse é a perspectiva, essa é a visão, essa é a compreensão, esse é o entendimento que as pessoas têm de pastor. Outros acham que todo pastor é safado, sem vergonha, inútil, preguiçoso, mandrião. Quando isso não corresponde à verdade, só para você ter uma ideia, 95% dos pastores brasileiros não ganham mais que 3 salários mínimos. E a maioria dos pastores brasileiros pastoreiam igrejas e trabalham secularmente. Eu já trabalhei secularmente, já falei aqui antes do ministério. Então as pessoas têm preconceito. É pastor. Certa feita eu fui em certo lugar trocar os pneus do carro para viajar de férias.
e coloquei meu Verona azul, 2 portas a álcool, um pouco mais distante da loja, e havia à frente do meu carro uma BMW e um Audi A4. Entrei lá e disse: olha, fulano de tal mandou vir aqui trocar os pneus. Ah, é o meu amigo e tal, vou trocar os pneus para o senhor, pastor. Que maravilha, tem um pastor aqui, o senhor ora pelo meu estabelecimento. Eu oro, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí perguntou-me: onde está o seu carro? Meu carro está lá fora. Oh, maravilha, pastor, vamos lá pegar o carro. Aí foi eu e o dono lá do lugar pegar o carro. Nós chegamos a pegar o carro. Pastor, que carrão esse Audi A4. Falei: não é esse não, meu querido. Aí, outro carro era uma BM. Em São Paulo, o capitão chama de BM, né? Em Minas a gente fala BMW. Eu falei: que BMW maravilhoso. E esse rodão, pastor? Eu falei: não é esse não, meu querido. Aí o terceiro carro, que era o Verona azul, 2 portas a álcool. Eu lá: esse. Eu falei: não é possível. Ele falou desse jeito comigo. Não é possível o quê, meu querido? Essa velharia do senhor? Oh, você respeita meu carro. É velho, mas ele anda, rapaz. Mas como é que um pastor tem uma porcaria do carro? Não, aí você já está me ofendendo. Pode ser uma porcaria para você, mas esse aqui é o meu carro, o carro que Deus me deu, e esse carro que eu ando nele. Aí eu resolvi, falei assim: mas por que você está falando isso? Por que você está dizendo que todo pastor... não, porque tem um pastor que mora em frente à minha casa, ele mora na casa melhor que a minha, tem 2 carros melhor que os meus, e eu sei que ele viaja com a família pelo menos 2 vezes para Miami, nos Estados Unidos. Falei: pastor presbiteriano não é assim não, meu filho. Pastor presbiteriano não é assim não. Nós não temos dinheiro não, meu filho. E ele ainda disse para ele: nem casa própria eu tenho. Falei com ele ainda isso. Aí ele falou assim: então... pastor presbiteriano é diferente. Falei: então eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz para cliente nenhum, pastor. Já que o senhor é um pastor pobre mesmo, então eu vou ajudar o pastor pobre. E eu estou ouvindo. Ai, meu Deus, o que vai sair daí dessa boca, hein? Eu vou dar 30% de desconto nos pneus. Eu nunca fiz isso com ninguém, mas eu vou dar 30% de desconto para o senhor aqui, eu vou balancear as rodas e tal, de graça para o senhor ainda. Eu falei: glória a Deus, Jesus, aleluia, valeu a pena ser pobre. Pelo menos 30% de desconto o pastor recebeu. E eu vejo que muitas pessoas têm preconceito, mas Jesus não tinha preconceito. Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus conversou com o leproso, Jesus conversou com a mulher pecadora. Jesus nunca teve barreira, obstáculo, abismo entre ele e ninguém, por pior que fosse a pessoa. Então, se eu desejo evangelizar, eu preciso remover os preconceitos do meu coração. Eu preciso superar o temor de evangelizar. Eu acho interessante que Jesus naturalmente está conversando com uma mulher. Até na nossa sociedade hoje, se você ficar na pracinha, na pracinha, para evangelizar a mulher, o pessoal vai falar: ih, olha lá, ó. Cidade pequena, eu nasci em cidade pequena, como vocês sabem também. Ih, olha lá, ó, já está pulando cerca, hein? Ó, já não é assim que fala? Ih, tadinha, já está com um par na cabeça, hein? E aí o negócio espalha. Em 5 minutos está toda a cidade falando que fulano está o quê? Traindo a esposa ou vice-versa. Por isso que quando eu evangelizo aqui nas praças, aqui em Bananal, eu nunca me assento com a mulher. Se tiver mulher, eu evangelizo mulher, mas eu evangelizo em pé. Porque eu já sei como são as bocas. Então eu já fico em pé, evangelizo a mulher, em pé, deixo um folheto, guardo uma distância de segurança, para depois ninguém sair falando aí que o pastor tem uma oficial e várias oficiosas. Todo cuidado é pouco, não é verdade? Mas eu preciso perder o temor de falar com as pessoas. O medo não está lá do outro lado, o medo está em nós. Nós conversamos sobre todos os assuntos, você já percebeu? Né? Mas você percebeu que a gente não conversa sobre o evangelho? A gente conversa sobre os assuntos que nós gostamos. Qual assunto que você gosta? Eu, como é o genro aqui, o Pedro, ele, tadinho, ele é São Paulino, do condó dele. Né? E o sogro aqui, cruzeirense. A gente conversa de futebol, porque nós gostamos de futebol. Né?
Por exemplo, o João Vitor aqui, uma meninada aqui do Louvor, nós de vez em quando falamos aí sobre uns negócios chamados churrasco, porque é um negócio bom por demais, não é verdade? Então a gente conversa dos assuntos que a gente gosta, mas a gente tem dificuldade de falar do Evangelho, de comunicar Jesus, de anunciar a salvação em Cristo com as pessoas as quais estão ao nosso redor. Então eu preciso superar, quebrar este medo de falar de Jesus às pessoas. Converse com as pessoas, falando de Jesus, tão naturalmente como você conversa sobre qualquer assunto. Você já viu o grupo de mulheres conversando? Quem já viu? Grupo de mulheres conversando. Um dia eu passei aqui como é que é, bordadeira lá, como é que é o nome lá? Isso, obrigado aí, esse nome que eu me esqueci. Passei nas entrelaçadas lá de tarde, no final do ano passado, para poder fazer uma oração e aproveitar que eu estava evangelizando e tomar um café lá. A mulherada só falava de quê? Do crochê. E os crochês deveras bonitos, eu estou sendo sincero, né? E os crochês, muito bonito, tem a mulherada falando de crochê. Então a gente só fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, daquilo que encanta, daquilo que comove a gente, daquilo que maravilha, que deslumbra a vida da gente. E eu e você precisamos aprender a naturalmente demonstrar o nosso maravilhamento, o nosso deslumbramento, o nosso amor, a nossa paixão, a nossa admiração por Jesus e comunicar de forma natural às pessoas que estão o quê? À nossa volta. Então a gente precisa superar esse medo de falar de Jesus àqueles que estão ao nosso redor. Eu preciso apresentar o Evangelho de maneira simples e fácil. Irmão, o Evangelho não é física quântica. Alguém sabe o que é física quântica? Não? Explicá-lo-ei. Como dizem por aí. Física quântica é o estudo da área física subatômica. Estudam os núcleos dos prótons, os nêutrons e os prótons. Se você perder essa aula de química, depois a gente explica essa aula de química aí para você. Então, tudo que acontece no mundo subatômico, no núcleo desses três elementos, é o estudo da física quântica. O evangelismo não é física quântica, ele é simples. E por que ele é simples? Jesus veio ao mundo, nos amou, morreu na cruz por nós, para fazer-nos dele filho de Deus. Quem é que não sabe fazer isso? Eu me lembro de uma história que o pastor Ronaldo Lidório estava pregando num congresso de missões de uma igreja na Inglaterra. E aí era quinta, sexta, sábado e domingo. E lá tinha um ou outro jovem, entre esses jovens tinha um rapazinho lá de uns 10 anos mais ou menos. E ele pregando e falando e tal e coisa, chegou no domingo à noite, acabou o congresso de missões e aquela festa toda e tal, e o rapazinho chegou para o pastor Ronaldo Lidório e falou assim: eu preciso conversar com o senhor. Aí, você sabe que criança às vezes é mais desavisado, não sabe? E ele chegou lá e falou: eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: pode falar, menino. Eu estou aqui, quinta, sexta, sábado, domingo com meu pai. Eu gostei muito do senhor, viu? Mas eu não entendi nada. O senhor falou de missões, falou isso, eu não entendi nada. Mas aí, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: resuma para mim, como é que eu falo para os meus amiguinhos, para as minhas amiguinhas de Jesus? Aí eu falei assim: então apaga tudo que eu falei. Apaga tudo que eu falei. Agora eu vou mostrar para você como é que você fala para os seus amigos. Ele em 2 minutos explicou para o rapazinho como falar para os amigos, e esse menino começou a falar com os amigos de Jesus e começou a ganhar amigos dele para Jesus. Segundo lugar, evangelize confrontando o pecado humano. Veja o verso 16 e 18 aí. Ou 16 ou 18. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama quem? Teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe o quê? Jesus: bem disseste, não tenho marido. O que diz o verso 18? Porque 5 maridos, e esse que agora tens, não é teu marido. Nisto disseste com verdade. A mulher já tinha tido 5, e o que ela tinha não pertencia a ela. O marido era de quem?
de outro. E quando a gente vai evangelizar, a gente precisa quebrar, implodir a ilusão que o homem é bom diante de Deus. O homem é bom para o outro homem, mas o homem não é bom diante de Deus. Porque se o homem fosse bom diante de Deus, Deus, o Pai, não haveria mandado o Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Diante de Deus, todo ser humano é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é pecado? É a gente desobedecer a Deus, é ser rebelde das leis de Deus, é transgredir, é ultrapassar, é violar, é agir com dolo com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus define o que é certo e o que é errado. Não é isso? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso falar com as pessoas, naturalmente, de que ser bom não salva, fazer boas obras não salva, ser religioso não salva, e quem salva é só o quê? Jesus. Essa é a verdade do Evangelho que não pode ser perdida na nossa vida, na nossa alma, que quem salva é só Jesus. Existe uma teologia chamada universalismo, expliquei sobre ela na terça-feira rapidamente aqui no estudo bíblico. O que é universalismo? Que Deus é tão bom e Deus é tão amoroso que não vai mandar ninguém para o inferno, que vai mandar todo mundo para o céu. Mas isso não é bíblico, porque quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Por isso, então, eu preciso mostrar às pessoas que o pecado separa o homem de Deus, que o pecado ofende a Deus, irmão. O pecado ofende, o pecado é uma abominação contra Deus. Por isso o castigo que estava sobre nós foi lançado sobre o Filho dele na cruz do Calvário, Cristo Jesus, porque o pecado ofende a Deus. Todo pecado ofende a Deus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém sabe o que é glutonaria? Alguém sabe? Já ouviu essa palavra? Tem gente que acha que glutonaria não é pecado, mas glutonaria é pecado. Sabe o que é glutonaria? É comer além da conta. Isso é glutonaria. Isso é pecado, e muita gente acha que não é pecado. E diz que crente come demais, né? Como diz o presbítero Jonas. Mas o fato, a verdade é que o pecado ofende o caráter de Deus. E o pecado escraviza o ser humano. Jesus disse em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Alguns são escravos da comida, outros são escravos da bebida, outros são escravos das drogas, outros são escravos do sexo, outros são escravos do amor ao dinheiro, outros são, como o jovem de Marcos 10, escravos dos bens dessa terra, outros são escravos das pessoas. Você sabia que a gente pode ser escravo um do outro? Sabia? Há 3 meses atrás, saiu no noticiário de que um rapaz estava namorando com a menina há muito tempo. Ele era tão perdidamente apaixonado pela namorada, já era noiva, ele era tão, a idolatrava tanto, e o universo, a vida dele se resumia na vida dessa menina, que o dia que ela acabou do noivado, ele tirou a sua própria vida. Isso é uma pessoa escrava da outra. E a escravidão, qualquer tipo de pecado, por, entre aspas, menor que seja, nos escraviza. E o diabo vem e faz com que essa escravidão seja mais forte. Outros são escravos do trabalho, outros são escravos da preguiça. E assim por diante. Irmão, você já viu gente preguiçosa? Você conhece algum preguiçoso por aí? Não existe teste melhor para preguiçoso. Para homem e para mulher, eu vou dar 2 testes aqui que a gente faz para saber se a pessoa é preguiçosa ou não, né? Por começar pelas mulheres. Quem tem filha, é só mandar lavar as louças do almoço. Se não gostar de lavar as louças,
Olha, quem pretende casar com essa donzela, fica esperto. Que você vai ter dinheiro para contratar uma empregada, porque ela não vai querer sujar as unhas, as mãozinhas lá para lavar a louça. Homens, é só oferecer um bom serviço para ele. Na minha época, por uns trocados de dólares, como diz um certo filme de faroeste, a gente capinava quintal para ganhar uma ninharia. Meu pai falava assim, dê para ele uma enxada de 3 libras, num sol quente de verão, e vamos ver se ele é trabalhador ou não. Tem homem que não gosta de trabalhar, gente. Tem homem que é uma bênção, trabalha pesado, qualquer que seja o trabalho, com a mente ou com os músculos. Mas tem homem que não gosta de trabalhar. Você conhece alguém assim? Levanta a mão, não. Que é perigoso isso. Não é verdade? Preguiça. Provérbio diz que preguiça é o quê? Pecado. E existem esses pecados dos quais ninguém fala, mas que são pecados diante de Deus e que levam as pessoas ao inferno. E por último, evangelize mostrando o caminho da salvação, verso 10 e verso 22. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria o quê? Água viva. Verso 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? A salvação vem dos? Primeiro, a salvação é graça, não é mérito. Graça é favor. Favor significa doar, dar, oferecer, ofertar a você sem que você mereça. É alguém chegar para você assim e falar assim, olha rapaz, eu não sei, eu vou te dar um carro de presente. Isso é graça ou isso é mérito? Graça. Mérito é aquilo que eu mereço. Graça é aquilo que eu não mereço. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é o quê? É graça, é favor. Nós não merecemos nada, mas Deus derrama graça. E deixa aqui falar rapidamente sobre algumas graças comuns. Você tem saúde? Você tem trabalho? Você tem salário? Você tem família? Hã? Tem? Isso é graça comum. Você tem alimento sobre a sua mesa? Né? Eu passei ontem no supermercado da estação e eu olhei o preço do contrafilé. Eu falei, e cai bem um contrafilé com batatas fritas de vez em quando, não cai? Aí eu olhei o preço, eu ergui a cabeça, tirei os olhos do balcão e olhei, R$70 o quilo. Não, vou ficar no ovo, é melhor. Eu acho que eu vou montar uma granja para mim, porque Deus me livre, Jesus amado. Aí você vai comprar picanha, 170. Não vou comprar picanha com R$170 o quilo. Mas o que é que estou dizendo? Que apesar das dificuldades do país, nós temos alimento à nossa mesa. Agora você quer ver uma graça que poucos valorizam? Você tem alguém na sua vida que ama você? Presta atenção no que o pastor está falando. Depois você entender errado, pastor. Você tem alguém que ama você? Quem tem alguém que ama você? Você tem? Tem. Então você tem 2 tipos de amores, digamos assim. Amor no sentido conjugal. O homem que ama a mulher que ama um homem. Tem uma música, Larry Head, que é a Dama de Vermelho, que tem um trecho lá que diz, quando um homem ama uma mulher. Esse é um dos melhores amores do mundo, apesar dos conflitos, diferenças e divergências. Eu prefiro brigar com a minha mulher todo dia, ter minha mulher e morrer, e só acabar o casamento com o óbito, do que eu não tenho mulher nem para brigar. O amor preenche, o amor embeleza, adorna a vida da gente, sim ou não? Eu sou bem observador, é fácil observar quando alguém está apaixonado, não é? Quem se lembra quando era jovem estava apaixonado? Quem se lembra? Hein? Você hoje, mulher casada, você lembra aquele menino da escola que você era doido com ele?
Aí o dia que você viu aquele menino que você era apaixonada, de mão dada com outra menina, você correu para a mamãe e chorou. Eu sei dessas histórias, gente. Né? Quando o homem é uma mulher, quando a mulher ama um homem, e eles definem que vão viver juntos por toda a vida, isso é graça de Deus. Vão ter problemas, diferenças, divergências, desentendimentos. Dia que dá vontade não é de separar, dá vontade de matar um ou outro mesmo, na verdade. Aí a Maria Cecília, entendeu aí a Maria Cecília? Né, a Cecília? Linda. A Cecília aqui é do Marcos e da Gabriela. Esse é um amor, irmão, que é graça de Deus. Quando a gente encontra, eu não creio em metade da laranja, como cantava certo cantor aí brasileiro. Mas eu creio que quando Deus derrama graça, Deus oportuniza o privilégio da gente encontrar o homem, encontrar a mulher encontrar o homem, os dois formarem sua carne, constituir família e viverem em função do outro para a glória de Deus da vida conjugal. Esse é o amor. O segundo amor, maravilhoso, é o amor da amizade. Você tem amigos? Tem? Amigas? Ô, gente, você já percebeu que amigos e amigas gostam de se encontrar e ficar junto? Aqui às vezes eu ando muito aqui em Bananal, eu nunca vi um lugar que o povo gosta de uma prosa igual a praça da cidade, já percebeu? Ô, gente, às vezes eu estou passando antes das 7 da manhã na Praça Matriz, o povo já está assim, ó. Falei, rapaz, que povo animado, hein? Já está proseando todo lugar. Você vai ali na sorveteria da Lalau, conhece ali, na esquina? O povo fica ali tomando sorvete, tomando café, comendo bolo e batendo papo. Gente, o povo gosta da prosa. É o amor da amizade, do companheirismo, da companhia. Ou seja, a sua presença me faz o quê? Bem. E não tem coisa, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E essa é uma graça de Deus quando a gente tem amigos e amigas da história da nossa vida, que a gente pode compartilhar, que a gente pode chorar, que a gente pode abrir o coração, que a gente pode rir, pode contar piada, sem correr o risco de ofender e sair o quê? Ofendido. Você tem amigo? Você tem amiga? E amiga, aquele menino lá de Minas, aquele cantor, eu esqueci o nome dele agora, aquele moreninho lá, Milton Nascimento, falava que amigo é para se guardar no coração, debaixo de 7 chaves. Isso é graça de Deus. Por isso, querido, a gente precisa entender essa realidade na nossa vida, na nossa alma, que isso é graça de Deus. Isso é bondade de Deus para o nosso coração. A salvação é só por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a salvação é pela fé. Eu deposito minha fé, minha confiança em Jesus Cristo e eu sou salvo. Eu quero concluir então com um filme que lá da década de 80, que era Indiana Jones. Quem se lembra? Eu me lembro dessa cena. Ele estava em busca do Graal. E nessa busca pelo Graal, os alemães também estavam em busca desse Graal. Ele estava porque ele era um historiador, digamos assim, e os alemães porque queriam fazer daquilo, aumentar o seu poderio. E ele foi sempre ensinado pelo pai a confiar em Deus, por incrível que pareça, mesmo o pai não sendo tão religioso. E há uma cena que ele está desse lado e tem um abismo para a passagem do outro lado. E ele não vê nada. E ele simplesmente lembra do que o pai lhe disse. Olha, é pela fé. E ele com aquela roupa, né, com aquele chicote do lado, aquele chapelão bonito, ele simplesmente fecha o olho e bota o pé. Ele abre os olhos e vê que não cai. E aí a cena se abre e ali há a gente chama em Minas de pinguela,
né? Há uma pinguela, então ele atravessa essa pinguela. Eu quero mostrar para você com esse filme que a nossa fé tem que ser assim em Jesus. Eu me entrego, eu me debruço, eu me lanço pela fé, confiando em Cristo Jesus e Ele somente para minha salvação e para minha mudança de vida. Eu entrego, eu piso o pé e o restante fica com Ele, louvado seja Deus. E aí, para terminar a história aqui do Indiana Jones, ele atravessa. Só que some-se a pinguela. Quando os alemães vêm atrás dele, eles não conseguem ter fé para ver a pinguela e caem no precipício. A fé é em Jesus Cristo. Então, querido, evangelizar é a nossa missão. Evangelize através de relacionamentos pessoais. Evangelize confrontando o pecado humano. Evangelize mostrando o caminho da salvação. Louvado seja Deus. Amém, querido? Para concluir, antes de sair daí, 2 avisos bem breves e bem rápidos. Nessa próxima terça-feira, a nossa reunião de oração vai ser lá no Morro do Bruno. É isso mesmo, Luiz? Não, quinta, perdão, isso, quinta, obrigado. Vai ser lá na casa do nosso irmão Luiz em Miceia. Quinta-feira, 7 horas, nossa reunião de oração. E o outro aviso, a Ana pediu para avisar os irmãos que as irmãs da nossa igreja, que sempre foram uma bênção, estão se mobilizando para adquirir um armário para a cozinha. E o valor é R$20. Se você quiser participar, você procure a irmã Daniela, esposa do nosso irmão Claudionur aqui. Peça o Pix, faça o Pix lá. E se sobrar algum valor, serão compradas algumas outras coisas que a cozinha está em falta. Então as mulheres estão se mobilizando, estão doando, estão fazendo para deixar a nossa cozinha melhor, em nome de Jesus. Amém? Então esses são os 2 avisos. Os irmãos aí, louvor, vai cantar um cântico, né? Após o cântico, nós vamos concluir com a bênção apostólica. Não vá correndo para casa, porque nós temos caldinho de mandioca, caldinho de feijão e caldinho de não sei mais o que. Vai ter caldo, tá bom? Você não precisa jantar em casa, você pode comer o caldinho à vontade. Os homens não só podem, como devem participar. A nossa irmã Inês está me lembrando aqui, né, irmã Inês? O texto que eu peguei. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conhecer, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amado, receba a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Som. Estenda a tua mão e receba a bênção apostólica, querido. Essa mulher encontrou melhor. Encontrou Jesus. Melhor que o ouro, melhor que a prata, melhor que o dinheiro, melhor que os bens, melhor do que a própria vida. Ela encontrou o Salvador e sua busca cessou. Queridos amados irmãos, ide em paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Deus Jesus Cristo e as plenas consolações do Espírito Santo repouse sobre mim, sobre você e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, semana abençoada. Receba a alegria do Salvador Jesus sobre a tua vida hoje e sempre. Amém.